se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. Lenda do espírito que assombra o Palácio do Planalto. Brasília, 1960. A capital do Brasil, recém-inaugurada, brilhava como um símbolo de modernidade e progresso. O Palácio do Planalto, projetado por Oscar Niemeyer, era a sede do poder presidencial e representava o ápice da arquitetura brasileira. No entanto, poucos sabiam que, antes de sua construção, aquela região escondia uma história sombria. Antigos moradores diziam que, muito antes da urbanização, aquele solo era um território amaldiçoado, onde antigos rituais eram realizados por povos ancestrais. Esses rituais buscavam comunicação com entidades de outros planos. Uma dessas entidades era conhecida como o Guardião do Poder, um espírito que, segundo as lendas, jamais permitiria que a ambição humana ultrapassasse os limites do que era justo. Aqueles que desrespeitavam as regras do espírito acabavam desaparecendo misteriosamente. Os trabalhadores que construíam o palácio ouviam histórias sobre ruídos estranhos durante a noite e vultos que passavam pelos corredores inacabados. Na época, esses relatos eram ignorados como superstições dos operários. Entretanto, quando a obra foi concluída e o primeiro presidente ocupou o palácio, estranhos eventos começaram a ser registrados. Funcionários da limpeza relatavam objetos que se moviam sozinhos, portas que batiam com violência e sussurros no meio da noite, mesmo quando o prédio estava vazio. Apesar de tudo, a rotina seguia, e o palácio continuava a ser o coração do poder. Mas, de tempos em tempos, um funcionário desaparecia sem deixar rastros. Investigadores atribuíam esses sumiços a sequestros políticos ou fugas, mas havia quem acreditasse que o espírito do guardião estava por trás disso. O boato se espalhou, mas era tratado como uma lenda urbana, algo que servia para assustar os novos funcionários. Ninguém levava a sério até que um renomado senador desapareceu durante uma sessão plenária. Seu desaparecimento causou um alvoroço e levantou suspeitas sobre a veracidade da lenda. Enquanto o governo tentava abafar o caso, um grupo de jornalistas investigativos decidiu seguir os rastros da história. Um deles, Fernando Almeida, estava determinado a desvendar o mistério que assombrava o Palácio do Planalto. Ele sabia que, para descobrir a verdade, precisaria enfrentar seus próprios medos e desafiar as forças ocultas que, segundo a lenda, habitavam aquele lugar. Mas Fernando não sabia que, ao entrar nessa investigação, colocaria sua própria vida em risco. Fernando Almeida era um jornalista conhecido por sua coragem e seu compromisso com a verdade. Quando começou a investigar os desaparecimentos, recebeu inúmeras mensagens anônimas de pessoas que afirmavam ter visto o espírito do guardião. Elas descreviam a entidade como uma sombra encapuzada que aparecia sempre nas madrugadas, entre as colunas do palácio. Certa noite, enquanto analisava documentos no seu escritório, Fernando recebeu uma ligação misteriosa. A voz do outro lado era rouca e sombria. "Pare de investigar o que não deve ser descoberto", disse a voz antes de desligar. O jornalista, porém, não se intimidou. Sabia que estava perto de algo grande e decidiu continuar a investigação. Na madrugada seguinte, Fernando foi até o Palácio do Planalto. Usando sua credencial de imprensa, conseguiu acesso às áreas externas do edifício. Enquanto caminhava pelas imponentes colunas brancas, sentiu uma presença estranha. O vento parecia sussurrar segredos antigos, e as sombras pareciam ganhar formas humanas. De repente, ouviu passos ecoando no corredor vazio. Virou-se rapidamente, mas não viu ninguém. Seu coração acelerou. Ele sabia que não estava sozinho. Pegou sua câmera e começou a tirar fotos do local, na esperança de captar algo que seus olhos não podiam ver. Ao revisar as fotos, Fernando notou algo perturbador. Em uma das imagens, entre as colunas, havia uma figura encapuzada, de olhos brilhantes e postura imponente. Era o guardião. Fernando decidiu não recuar. Sabia que a única maneira de acabar com o terror era descobrir a verdade por trás da lenda. Mas o que ele não sabia era que o espírito já estava ciente de sua presença e o observava de perto. No dia seguinte, Fernando levou as fotos para um especialista em imagens paranormais. O perito ficou impressionado. "Isso não é um truque de luz", afirmou ele, examinando a foto ampliada.
Há algo ou alguém ali. Determinado a ir mais fundo, Fernando começou a investigar documentos históricos sobre o terreno onde o Palácio do Planalto fora construído. Descobriu que, antes da urbanização de Brasília, a área era conhecida por ser palco de cerimônias místicas de antigos xamãs. Esses rituais tinham como objetivo selar um pacto com o guardião, garantindo proteção e equilíbrio ao território. No entanto, o pacto teria sido quebrado quando os primeiros governantes de Brasília ignoraram as advertências das tradições locais. Fernando percebeu que o guardião não era uma simples lenda, mas uma força que estava presente para manter a ordem. Quando essa ordem era violada pela corrupção e ganância, o espírito se manifestava para punir os culpados. Enquanto avançava em suas pesquisas, Fernando sentiu que estava sendo observado. Não importava onde ia, havia sempre uma sombra ao seu redor. Algo ou alguém estava acompanhando seus passos de perto. Certa noite, ao voltar para casa, Fernando encontrou um bilhete debaixo de sua porta. O guardião o espera no Planalto. Ele sabia que essa era sua chance de encarar a entidade que tanto assombrava os corredores do poder. Com a câmera em mãos e o coração acelerado, Fernando voltou ao Palácio do Planalto. O prédio estava vazio, mas as sombras dançavam nas paredes como se tivessem vida própria. Ao chegar ao salão principal, viu a figura encapuzada surgir entre as colunas. "Por que você me chama?", perguntou Fernando, tentando esconder o medo em sua voz. A figura se aproximou lentamente. "Porque a verdade deve ser conhecida", respondeu o guardião. Sua voz era um sussurro que ecoava nas paredes. Fernando perguntou sobre os desaparecimentos. "Aqueles que traem o povo e se corrompem desaparecem. Eu sou o equilíbrio entre o poder e a justiça", explicou o espírito. Fernando saiu do encontro com o guardião profundamente abalado. Durante anos, ele acreditara que lendas e superstições não passavam de invenções para assustar os crédulos. Mas agora, diante da figura que ele mesmo presenciara, sabia que a verdade era muito mais complexa do que imaginara. O guardião era real, e sua presença era um alerta para aqueles que ocupavam as cadeiras do poder. Naquela noite, ao retornar ao seu apartamento, Fernando não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via a silhueta encapuzada surgindo entre as colunas do Palácio do Planalto. As palavras ditas pelo espírito ecoavam em sua mente: "Eu sou o equilíbrio entre o poder e a justiça." Ele sabia que havia sido escolhido para revelar essa história ao mundo, mas também temia as consequências de expor um segredo tão sombrio. Nos dias seguintes, Fernando revisou todas as suas anotações, fotos e gravações. Em cada imagem, a figura do guardião aparecia claramente, como uma sombra imponente e vigilante. Mais perturbador ainda eram os arquivos históricos que ele encontrara. Relatos antigos descreviam que, sempre que um líder se desviava de sua missão de servir ao povo, o guardião surgia para cobrar um preço. A história brasileira estava repleta de desaparecimentos inexplicáveis e escândalos abafados, e agora Fernando entendia que muitos desses eventos poderiam estar ligados à presença do espírito. Apesar do medo, ele decidiu que o mundo precisava conhecer a verdade. Publicou uma série de reportagens intitulada "O Guardião do Palácio, a Justiça Invisível". As matérias causaram um verdadeiro terremoto político. Enquanto alguns descartavam a história como um delírio conspiratório, outros, especialmente aqueles que trabalhavam no palácio, começaram a relatar suas próprias experiências estranhas. Funcionários da limpeza e seguranças revelaram que, nas madrugadas, podiam ouvir passos ecoando pelos corredores vazios, portas se fechando sozinhas e até mesmo sussurros que pareciam vir das paredes. Um segurança contou que, certa vez, viu uma figura encapuzada passar entre as colunas e desaparecer no ar. "Achei que fosse minha imaginação, mas depois dessas reportagens, tenho certeza do que vi." Enquanto isso, políticos começaram a se comportar de maneira diferente. Muitos, temendo as consequências de suas ações, passaram a evitar ficar sozinhos no palácio após o anoitecer. Alguns até renunciaram a seus cargos, alegando que não suportavam mais a pressão que sentiam naquele lugar. A presença invisível do guardião pairava como uma sombra constante sobre os corredores do poder. Fernando, por sua vez, passou a ser visto como uma figura controversa. Enquanto alguns o consideravam um herói por revelar a verdade, outros o acusavam de espalhar medo e superstição.
Ele, no entanto, sabia que sua missão estava cumprida. Seu papel não era convencer ninguém, mas deixar registrado que o guardião estava lá, zelando pelo equilíbrio entre o poder e a justiça. Certa noite, Fernando foi novamente ao palácio. Desta vez, não para investigar, mas para prestar suas próprias homenagens ao espírito que, de certa forma, o salvara de sua própria descrença. Ao caminhar entre as colunas, sentiu um vento suave e ouviu um sussurro distante: "Continue vigilante." De volta à sua mesa de trabalho, Fernando escreveu as últimas palavras de sua reportagem: "Enquanto houver ambição desmedida e traição ao povo, o guardião do Planalto estará presente. Invisível, mas vigilante. Justiça pode até ser cega, mas nunca é surda aos clamores de uma nação." As palavras de Fernando se tornaram um legado, e a lenda do guardião passou a ser contada em cada esquina de Brasília.